Abre a sua Bíblia, por favor. Neste livro, escrito por Moisés, a palavra Êxodo significa saída, retirada. No capítulo 34, a partir do verso 29, encontramos assim na palavra de Deus: o rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Deus abençoe sua palavra ao nosso coração neste momento. Sempre que eu leio esta bela passagem bíblica, eu me lembro com saudade de um cântico espiritual na época da minha adolescência. Os mais velhos aqui vão também lembrar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. O texto que lemos em Êxodo 34, revela a ação divina poderosamente sobrenatural. É algo extraordinário que ocorreu no rosto de Moisés, que resplandeceu, conforme lemos no texto aqui em Êxodo capítulo 34. Este brilho no rosto de Moisés, sem nenhuma dúvida, foi naquele momento um reflexo de Deus na sua vida, na comunhão que ele nutria com Deus, como profeta do Senhor. E nesta noite, queremos meditar com os irmãos sobre este tema: a glória de Deus brilhando em nós. Primeiramente, a glória de Deus brilha em nós quando Deus fala conosco. Lemos aqui no verso 29, quando desceu Moisés do monte Sinai,
tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Depois de haver Deus falado com ele. Deus pessoalmente falou com Moisés no Monte Sinai. Moisés ouviu a palavra de Deus e recebeu as 2 tábuas de pedra com as palavras escritas pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus. Deus se revelava falando face a face com o profeta Moisés. De tal modo, meus irmãos, diz a Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 34, pode conferir em casa, que em Israel não houve nenhum outro profeta igual a Moisés, com o qual Deus falava face a face. E Deus fala conosco também, hoje. Sim. Hoje Deus fala conosco, não por meio de sonhos, nem por meio de visão, nem por meio de língua estranha. Deus hoje, meus irmãos, fala seguramente, fala claramente conosco, por meio da sua palavra objetiva, palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, que Deus usa para nos regenerar pelo poder do Espírito Santo de Deus, que aplica a sua palavra ao nosso coração. O Espírito Santo utiliza esta sua palavra, inspirada por Ele, para transformar a nossa vida, de tal modo que nós somos mudados em nossa natureza. Antes, uma natureza ímpia, inclinada para a maldade. Agora, tocado pelo Espírito Santo, ao compreender a verdade de Deus, é uma nova pessoa, liberta das trevas, para andar na luz, na presença do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, com certeza, a glória de Deus vai brilhar no nosso caráter, quando nós dedicarmos mais tempo e mais atenção para ouvir Deus falando conosco pela sua palavra. Há um vídeo interessante, os irmãos devem ter visto, provavelmente. Já é até um vídeo um pouco antigo, que faz uma comparação entre a nossa Bíblia e o nosso celular. E o vídeo apresenta a seguinte pergunta: já pensou se dermos atenção à nossa Bíblia, igual damos atenção ao nosso celular?
Diz o livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E Jesus também disse assim: examinai as Escrituras. Jesus ensinou, meus irmãos, que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e não apenas ouve, mas pratica a palavra de Deus, fazendo da Bíblia a única regra eficaz para a nossa conduta aprovada e para a nossa fé verdadeira. Diz a Escritura: se creres, tu verás a glória de Deus. Portanto, irmãos, Deus nos fala hoje pela Bíblia. A Bíblia nos é suficiente. Não queremos sonhos, não queremos língua estranha, não precisamos. Já temos a Bíblia. E quando Deus fala conosco pela Bíblia, então a glória de Deus brilha em nosso interior, brilha na nossa vida, no nosso olhar, em cada ação, em cada situação. Segundo ponto, a glória de Deus brilha em nós quando falamos com Deus. Aqui no versículo 35 do nosso texto, vou repetir: assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Diz mais aqui, dentro desta passagem, meus irmãos, que Moisés falava com Deus, através da oração. Inclusive, devemos observar bem o contexto desta passagem. O contexto, meus irmãos, é que Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e permaneceu na montanha, em oração e em jejum, durante 40 dias e 40 noites, na presença do Senhor. É o que lemos em Êxodo 34, versículo 28, diz assim: e ali esteve Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. Deus falava com Moisés, isto é revelação. Moisés falava com Deus, isto é oração. Nós temos que aprender com Moisés e principalmente com Cristo a buscar comunhão profunda com o nosso Deus. Nós precisamos orar, precisamos jejuar, porque enquanto oramos, coisas novas da parte de Deus são realizadas em nosso favor. Como podemos ver
lá em Jó 42, verso 10, está escrito: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos. Como vai a sua vida particular de oração? O nosso cuidado em buscar sinceramente a Deus em oração revelará duas realidades em nossa vida. Primeira realidade: nós já passamos pela conversão, pelo novo nascimento. Quem é filho, fala com o pai. Quem nasceu de novo, tem prazer em conversar com Deus, em orar a Deus, em buscar a Deus. Segunda realidade: nosso maior anseio é a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, queremos o brilho intenso da glória de Deus em nossa vida cristã, a fim de influenciarmos outras pessoas a olharem para o nosso testemunho e se renderem nos braços de Jesus Cristo. É isso que Cristo nos ensina. Lembra lá de Mateus 5,16, que lemos anteriormente? Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, diante da sociedade, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você já orou hoje? Durante a semana, você fala com Deus? Durante a semana, Deus fala com você? Terceiro ponto para terminar. A glória de Deus brilha em nós quando anunciamos a palavra de Deus. Está aqui, meus irmãos, no verso 32. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou Moisés tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Moisés, meus irmãos, pregava tudo quanto Deus tinha ordenado ao povo, para o povo obedecer. Moisés pregava a palavra de Deus, não de modo relativo, superficial. Moisés não pregava para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Moisés pregava a palavra de Deus, meus irmãos, com o compromisso de anunciar toda a verdade, anunciar só a verdade. E é assim, meus irmãos, que hoje, eu e você, como servos do Deus vivo, precisamos agir também, pregando àqueles que estiverem ao nosso derredor, sem rodeios, anunciando a mensagem do Senhor com a mesma coragem apostólica, como está aqui em Atos capítulo 4, versículo 31.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, disposição, coragem, anunciavam a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer como igreja. Deus nos chamou das trevas para a luz, com qual finalidade? Responde o apóstolo Pedro, texto conhecido: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem feito isto para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, aproveitado uma oportunidade, semeando a palavra de Deus nos corações? Deus, meus irmãos queridos, não nos deu espírito de covardia, nem de timidez, para ficarmos com vergonha de pregar o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, que o apóstolo Paulo falou, nós falamos, quando a glória de Deus transborda no nosso coração, nós falamos igual Paulo falou, que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, anunciemos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e assim a glória de Deus descerá e transbordará nos corações dos pecadores, salvando muitas vidas, para a alegria da igreja aqui na terra, e para a alegria do reino eterno de Cristo, porque está escrito na sua palavra, que há alegria no céu, quando um pecador se converte a Deus. A ordem santa do nosso Senhor é a seguinte, para mim e para você: ide e pregai. Seja quando está tudo tranquilo, ou no meio das tempestades, das dificuldades. Jesus é que manda a sua igreja pregar em alto e bom som. E o Espírito dele vai na nossa frente, tirando as pedras do caminho. A nossa resposta ao nosso Senhor é como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, na minha limitação, na minha pequenez, na minha insignificância, mas que a tua glória encha o meu coração e os meus lábios. Envia-me a mim para a glória do teu nome. Quero terminar esta pastoral lembrando do hino da adolescência, tão lindo. Podíamos até cantá-lo aqui oportunamente, com a equipe de louvor nos liderando. Deixa a glória de Deus brilhar no seu rosto. Sim, deixa a glória de Deus brilhar. Quando é que a glória de Deus brilha em nós? A glória de Deus brilha em nós quando Deus fala conosco,
A glória de Deus brilha em nós. Quando nós dobramos os joelhos em terra, falamos com Deus lá dentro do nosso quarto, com a porta fechada. A glória de Deus brilha em nós quando anunciamos corajosamente a palavra de Deus. Assim seja com a sua vida. Deus te abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Vamos fazer uma oração silenciosa, cada vida se entregando a Deus, pedindo ao Senhor: aplica, meu Pai. Esta palavra não é do pastor Júlio, não, é palavra de Deus ao meu coração nesta noite. Todos em oração, silenciosamente, após 1 minuto ou 2, ouviremos o coral aqui na projeção. Se souber o hino do coral, pode cantar com o coral. Todos orando.